Olá, meu povo, que Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela tua presença. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas antes eu faço aquele pedido que eu sempre faço. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esta mensagem e deixar também o seu comentário. É muito importante porque quando você faz isso, a plataforma do YouTube entende que é um vídeo relevante e começa a deixar ele numa posição melhor. Se você somente assistir e não fizer nada disso que eu falei, o que acontece? Esse vídeo vai ficando sempre para trás. Então eu preciso que você entenda isso e me ajude para que a gente possa fazer com que esse canal venha a crescer. O objetivo principal nosso, você já sabe, é semear a palavra de Deus. Nós vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um minutinho. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Olá, estamos de volta. Obrigado pela tua presença e paciência. Quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus, se você estiver de posse dela. Abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler os versículos 30 e 31. Apenas esses dois. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Queridos, esta mensagem eu preguei no culto de Santa Ceia de dezembro, e agora eu queria estar colocando ela no nosso canal. O título dessa mensagem é: e se não houver mais tempo? É uma pergunta muito importante que a gente precisa, a gente precisa estar muito bem focado nela. E se não houver mais tempo? Às vezes nós tomamos decisões muito importantes que podem definir o nosso futuro em todos os âmbitos da nossa vida. Porém, a maior prioridade que deveríamos ter é com a nossa salvação e a salvação da nossa família. Algumas decisões que tomamos podem trazer sucesso ou não, porém isto pode ser mudado num determinado tempo. Mas a salvação e a vida eterna estão condicionadas à fé em Cristo. Ou seja, não é uma coisa que você pode mudar simplesmente daqui para lá, de lá para cá e tá tudo bem. A salvação, como eu falei, ela é condicionada em Cristo e isso pode ter consequências irreparáveis se não fizermos no tempo certo. Por isso o título da mensagem: e se não tiver mais tempo? Um emprego, querido, você pode mudar. Você foi trabalhar numa empresa, não gostou, achou que o emprego não é de acordo. Você se aguenta um pouquinho ali para não ficar desempregado, mas manda teu currículo para outros lugares e você consegue um novo trabalho. Um carro que você compra, um bairro que você vai morar, a mesma coisa. Talvez você não se agrade daquele lugar ou não se agradou daquele carro, você faz um esforçozinho e você muda. Mas e a salvação? Você pode simplesmente mudar a hora que você quiser? Porque a salvação ela vem acompanhada de alguns regimentos. A salvação ela vem acompanhada de algumas renúncias que nós temos que fazer. E às vezes isso torna muito difícil para o homem ele fazer a coisa certa. Às vezes o homem, por causa disso, ele não quer aceitar, ele prefere, continuar na vida que ele leva. Ele acha, por exemplo, que ele pode continuar vivendo daquele jeito e quando chegar lá na frente, ele simplesmente fala: bom, agora eu vou para uma igreja e eu vou me arrepender dos meus pecados e eu vou esperar pelo tempo de Deus aí, quando Ele me chamar para eu morar no céu. Queridos, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. As pessoas até muitas vezes se desviam do caminho, eu sou um deles.
Eu vivi da minha adolescência, eu me desviei do caminho do Senhor e demorei para voltar. Mas Deus foi misericordioso com a minha vida e me deu a oportunidade para retornar. E se eu não tivesse essa oportunidade? Será que num momento ali, num momento de alguns segundos que você tem entre esta vida e a morte, será que você teria tempo de se retratar com Deus? Esse é o maior problema da pessoa que pensa que no final ela consegue fazer. Porque talvez no final não dê tempo. Nós não sabemos como será o nosso final. Nós conhecemos o que nós estamos vivendo hoje. O ontem já passou. O hoje é o que nós temos para viver. Por isso ele chama presente. O próximo que tem para frente é desconhecido. Então não adianta a gente achar que no momento que a gente chegar, naquele momento que eu falar agora eu posso me decidir, então eu me decido e sou salvo. Não é assim que funciona. Então nós vamos ver aqui alguma coisa que justamente vai trazer essa luz na sua vida, para mim também, porque é muito importante que eu entenda, porque eu não sou imune a erros nem a pecados. A questão aqui é que e se depois não tiver mais tempo? Na Bíblia vamos encontrar muitos relatos de personagens que não realizaram algo em tempo oportuno. E quando tentaram fazê-lo, perceberam que não havia mais tempo. O primeiro tópico que eu quero trazer para nós está no livro de Gênesis, capítulo 7, do verso 13 ao 16. Nesse capítulo, nesta parte, ele fala sobre quando Deus ordenou a Noé que fizesse uma arca, porque ele havia visto que o povo havia se degradado. O povo estava vivendo em extremo pecado. Então ele resolveu dar um ponto final naquilo. Mas ele deu mais uma oportunidade para que o povo se retratasse. E ele determinou que Noé construísse uma arca. Que essa arca haveria de levar um casal de cada animal, macho e fêmea, para que ele pudesse dar continuidade na reprodução depois, e que Noé e sua família entrariam nesta arca ao final dessa construção. Essa construção durou 100 anos. 100 e poucos anos. Os teólogos, os estudiosos dão mais ou menos essa idade, esse tempo, 100, 120 anos. Então, não vem ao caso, mas, poxa, vamos dizer que fosse 50 anos. É ano pra caramba para as pessoas se arrependerem, mas ninguém se arrependeu. Às vezes a gente, quando trabalhamos com evangelização, a gente fica muito triste quando a gente vai para a rua falar do amor de Cristo, e às vezes tem as pessoas que nós abordamos, ninguém quer ouvir. Mas não fique triste com isso não, porque Noé passou 100 anos construindo uma arca, e naturalmente falando do que Deus havia dito para ele. E naturalmente ele foi motivo de chacota, porque todo mundo devia rir, mas ninguém se salvou. Somente a família de Noé. Noé, sua esposa, seus filhos e noras, que com certeza trabalharam com ele na construção. Então a gente vê, por exemplo, que muitos ali vão ouvir a palavra de Deus, mas eles não vão se dar conta dela. E talvez no momento, porque a Bíblia diz que Deus haveria de fechou a porta da arca ao final. Depois que Deus fechou aquela porta, ninguém mais abre. A própria palavra nos ensina isso, que porta que Deus fecha, ninguém abre. Então não tem como aquelas pessoas que passaram durante 100 anos ali tirando sarro com Noé por causa da construção da arca, quando Noé falava que Deus haveria de mandar um dilúvio que destruiria tudo, e aquelas pessoas não quiseram entrar na arca, ficaram simplesmente zombando, depois que Deus lacrou a arca, daí que não entrou mesmo. Então é muito importante que nós entendamos isso. Vai chegar um momento que não terá mais tempo. Hoje nós temos as nossas igrejas hoje como uma pequena arca, porque é nesse lugar onde você vai buscar por cura, salvação, libertação. Hoje nós estamos com as portas abertas e as pessoas não vêm. Muitos vêm, mas muitos não querem, nem passam na porta. Muitos, quando ouvem a palavra de Deus, ainda zombam. E essas pessoas não entendem que assim como aquela arca construída por Noé, que Deus fechou a porta quando veio o dilúvio, esta arca que hoje é representada pela igreja, também será fechada a porta num determinado dia. E aí não dará mais tempo. Imagina, por exemplo, quantos filhos de crentes, no dia que a porta da arca da igreja, que a arca que é a igreja hoje, que é a arca do nosso tempo, se fechar,
Quantos filhos de crente correrão na igreja para tentar se redimir? Não dará mais tempo. Por quê? Porque a igreja já não estará mais ali. A igreja já foi levada, sobrará apenas a construção. Então, não adianta as pessoas acharem que no final vai dar tempo, porque talvez esse tempo seja reduzido, como é o que está acontecendo. Deus fechou a porta da arca lá no começo da Bíblia. E Deus há de fechar também a porta da arca do nosso tempo, que é a igreja, no tempo quando Ele vir buscar a sua igreja. E aí não haverá mais como voltar atrás. E Deus, Ele é firme nas suas palavras, nas suas convicções. Ele não muda. Ainda hoje a igreja é a melhor representação da arca, que também será fechada no momento oportuno, e para aqueles que não entrarem enquanto suas portas estão abertas, depois também não haverá mais tempo. É muito importante. Então não deixe que esta oportunidade se perca. Busque hoje um lugar onde você possa estar na presença de Deus. E este lugar precisa ser uma igreja, uma célula, que se você for para uma célula hoje, amanhã, você com certeza vai estar numa igreja. Uma outra situação também que nós vemos de oportunidades que foram perdidas, está no livro de Levíticos, capítulo 10, os versos 1 e 2, quando Nadab e Abiú, 2 sacerdotes, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e não foi possível voltar atrás, de se arrepender, pois o tempo havia se esgotado. Eles entraram no templo do Senhor com seus incensários, e a Bíblia diz que eles trouxeram fogo estranho para dentro do templo. E esse fogo estranho não teve como eles voltarem atrás e pedir perdão para Deus, porque Deus os eliminou. Então tem coisas que a gente faz que talvez não dê tempo, mesmo que a igreja não tenha sido tirada. Então, cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você entende que precisa fazer. Busque a casa do Senhor, busque a arca do nosso tempo, que é a igreja. Busque fazer aquilo que tem que ser feito, porque senão, mais tarde, talvez não dê tempo. E aí, o tempo acaba e você não consegue mais. Muitos também em nosso tempo acreditam que podem levar uma vida sem regras, acreditando que são livres e que depois de curtir bastante poderão ir a uma igreja e se arrependerem. Mas o tempo pode ter acabado quando esta decisão for tomada. Aí é onde entra o problema. Será que haverá tempo ainda? Livro de Juízes, capítulo 16, verso 20. Sansão, depois de ter sido a Dalila tentando ali descobrir de onde vinha a sua força, e ele sempre enganando ela num momento ali com o seu requinte, com a sua forma de falar, com a sua maneira de trazer ali, de se insinuar diante de Sansão, ele acabou contando para ela qual era o segredo da sua força, que era o cabelo que ele não podia cortar, e ela manda cortar o cabelo dele. E quando vem os filisteus, ela o chama. Sansão diz que levantaria e que colocaria os filisteus para correr novamente, como ele fez das vezes anteriores. Porém, ele não sabia. A Bíblia diz, no livro de Juízes, capítulo 16, no verso 20, que ele não sabia que Deus já havia se retirado dele. Ou seja, Sansão, ele chegou ao limite dos seus abusos diante de Deus, porque ele era um homem que tinha uma promessa de Deus e era um juiz que julgou Israel durante 20 anos. Sansão, durante aquele 20 ou 40, não me lembro agora, teria que pegar a Bíblia para ler, precisaria abrir lá no local. Mas Sansão, ele durante todo aquele tempo, ele tinha uma promessa de Deus para a vida dele. E ele quebrava essa promessa constantemente. Ele quebrava a aliança dessa promessa constantemente, fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, e talvez também tendo misericórdia do povo, porque ele era um juiz, era ele quem julgava o povo, era ele quem defendia o povo naquele tempo, tendo esta misericórdia do povo, manteve Sansão durante um tempo, mas chegou o tempo que não deu mais. E Sansão
acabou pagando um alto preço, ou seja, o tempo se esgotou e ele não teve mais como fazer nada. Hoje o Senhor chega ao limite com alguns, deixando que eles sigam na sua própria sorte. Neste caso, depois de muitas transgressões, assim como um Sansão, Deus estará dizendo a estes: não há mais tempo. Já pensou Deus falar para a pessoa isso? Não há mais tempo. Lucas 16, 19 ao 31, fala sobre o rico e o Lázaro. Aqueles dois homens, o rico vivia regaladamente, um homem cheio de posses, o Lázaro vivia ali nas bordas da casa dele, comendo das migalhas que caíam da sua mesa, e os dois vieram a morrer. Lázaro foi levado ao seio de Abraão e o rico foi levado ao Hades. Lá, ele, em tremenda tormenta, por causa do fogo, por causa das aflições, das dores que ele estava vivendo, ele olha para o outro lado e vê Lázaro no seio de Abraão e pede para Abraão: pai Abraão, pede para que Lázaro molhe o seu dedo na água e ponha na minha língua, porque eu estou ardendo. E aí, o pai Abraão fala para ele: olha, não tem jeito. Primeiro porque você está recebendo aquilo que você construiu. E Lázaro recebendo aquilo também que lhe é direito. Você tem também aqui, entre onde você está e o lugar onde está Lázaro, um abismo intransponível. E ninguém pode se comunicar, nem os de lá com esse, nem esses com aquele. E ele ali naquele lugar, passando por aquele tremendo sofrimento, olhando Lázaro do outro lado, no seio de Abraão, e não podendo fazer mais nada, porque o tempo havia se acabado. No verso 25, na parte A, ele pede: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele pede: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele estava ardendo em chamas, ele estava ardendo naquele lugar. No mesmo verso, no 25, na parte B, ele diz: manda Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nesta chama. Ele estava sendo atormentado naquele lugar. Nos versos 27 e 28, ele implora que mande alguém à sua família, pois tinha irmãos que também não haviam se salvado ainda. E Abraão disse: tudo isso talvez. E Abraão disse para ele: olha, não adianta. Eles têm lá os profetas. Se eles não aceitarem algo daqueles que estão vivos, quem dirá dos mortos? Então não tem como mandar ninguém para avisar sobre o que vai acontecer do outro lado, se a pessoa não estiver nos caminhos do Senhor quando partir dessa terra. Tudo isso talvez fosse possível se o tempo não tivesse se esgotado. Não espere que o tempo acabe para que, assim como aquele homem rico, você busque pela sua salvação e da família. Ou seja, o meu conselho para você que está me assistindo: não espere que o tempo se acabe. Esse tempo é muito importante. O tempo é necessário que nós entendamos o tempo e que façamos dentro dele, porque se passar o nosso tempo não dá mais. A porta da arca será fechada e depois da arca fechada por Deus, ninguém mais abre. Em Lucas 23, do 39 ao 43, fala sobre aquele diálogo entre aqueles dois homens falando com Jesus. O primeiro, que se você for procurar nos livros históricos, ele chama-se Gestas, ele está blasfemando contra o Senhor. Ele está ali a poucos metros da salvação, mas ele não entende. E ele começa a blasfemar contra o Senhor e diz para ele: se você é mesmo filho de Deus, desce daí, nos tira daqui também. Só que o segundo homem, que também estava ali pagando por um crime que havia cometido, ele repreende aquele primeiro, dizendo para ele: você não temes a Deus estando na mesma condenação? Nós, por causa dos crimes que cometemos, mas este nada fez para merecer. E naquele momento aquele homem vira para Jesus crucificado e diz para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele moço que estava ali junto, sendo crucificado por algo que ele havia feito, ele, de alguma forma, ele estava reconhecendo ali Jesus como Senhor. Porque ele reconhece quando ele diz: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, o reino precisa ter um rei, e era esse rei que estava ali, que era o rei Jesus. Então a gente vê que naquele momento aqueles dois homens poderiam ter sido livres do pecado, poderiam ter sido perdoados, mas somente um deles foi. O outro, o tempo acabou. Ele poderia ter aproveitado aquele tempo para se redimir. No entanto, ele preferiu blasfemar. O segundo homem, este sim, percebeu que estava errado e ainda havia um pouco daquele tempo, e ele usou aquele tempo para pedir perdão ao Senhor, que a maneira como ele fala, mesmo ele não tendo pedido perdão literalmente, mas é uma forma que ele está se redimindo dos seus erros, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Concluindo, não deixe que os prazeres desta terra tirem o teu direito de se arrepender e pedir perdão. Aquela imagem que existe no Rio de Janeiro, daquele Cristo de braços abertos, é a forma exatamente como o nosso Jesus está esperando por você. Assim como aquele pai que, quando o filho voltou, depois de ter saído com a sua parte na herança e gastado tudo, se arrependeu das bobagens que fez e voltou, e o pai o recebeu de volta. Assim está Jesus esperando por você, que talvez ainda não o tenha confessado como Senhor. Ele está esperando por você porque, com certeza, isto irá muito alegrar o coração dele. E eu quero encerrar agora com um poema que é do poeta Laurindo Rabelo, que é o poema Conta e Tempo. Esse poema ele fala, ele é muito bonito na sua forma de ser apresentado, mas ele traz uma mensagem também muito boa com relação a isso que foi ministrado nesta palavra. Diz assim: Deus pede estrita conta de meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi bem tempo e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta tempo. Ó vós, que tendes tempo sem ter conta, não gasteis esse tempo em passar tempo. Cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Mas, ó, se os que contam com seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não choravam como eu, o não ter tempo. O tempo, ele é muito necessário na nossa vida e nós precisamos saber lidar com ele. Se não soubermos lidar com o tempo da maneira correta, nós podemos perder o tempo e depois não tem como voltar. Então lembre-se de uma frase que eu vou deixar agora também, que diz que a flecha lançada, a palavra proferida e o tempo perdido nunca mais volta. Então pense nisso. Eu quero orar com você nesse momento e mais uma vez reforçar o meu pedido para que você compartilhe este vídeo com quem você conhece, com suas redes sociais. Peça também para que essas pessoas não esqueçam de deixar o like, de compartilhar e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra, Senhor. E te agradeço pela vida de cada um que assistiu esta pregação. Que ela possa, em nome de Jesus, trazer algo novo no coração destas pessoas. E que elas possam, Senhor, olhar para o tempo da forma correta para que não venha perdê-lo e que quando chegar o tempo não dê mais como voltar atrás. Senhor, manifesta o teu poder e a tua graça no nosso meio. Restaura as nossas vidas, manifesta a tua glória. Que tudo em nós seja para a glória do teu nome. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela tua presença até aqui. Um forte abraço. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.